Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 2 de Reshivan, 5.784, a contar da criação. 17 de outubro de 2023, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no terceiro dia para o Shabat, então nós estamos aí nos preparando cada dia mais para sempre vivenciarmos, Shabat, o sagrado dia do Shabat. Nós estamos na nossa segunda Parashá do novo ciclo dos estudos de Torá. Estamos na Parashá Noach, que tem tudo a ver com o mundo não judeu, as nações, os povos, E é uma Parashá que fala diretamente com o povo não judaico, os Benei Noach, e as 7 leis de Noa e as suas ramificações. Então vamos estar aí falando sobre essas questões aqui. Nós estávamos aí divulgando durante esses dias, a arrecadação de Tzedakah, para enviarmos, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Benei Noa Brasil, e dali ele enviar para o Beit Chabad, lá em Israel, principalmente na região sul, onde estão envolvidos diretamente ali com as famílias vítimas, que sobreviveram ao ataque atroz, cruel, traiçoeiro, covarde dos extremistas terroristas do Hamas, E também com os soldados que estão diretamente envolvidos nesta guerra e são feridos, e são levados ao hospital ali de Beersheba, na região sul, para o devido tratamento, Então, o Beit Chabad, ali da região sul de Beersheba, está diretamente envolvido com essa questão, e nós vamos ver alguns itens interessantes sobre essa questão aí, e a arrecadação da Tzedakah que nós fizemos e enviamos para lá, pela graça e a misericórdia de Hashem, o movimento Benei Noa Brasil está presente ali em Israel, e de uma certa forma peculiar, a sinagoga Benei Noa regional Bauru, com apoio dos amados aqui da sinagoga e outros vários amados que têm acompanhado a tarde com a Torá, que têm colaborado com essa Tzedakah. Nós vamos falar os nomes daqueles que estiveram contribuindo para essa primeira arrecadação. Nós fechamos a primeira arrecadação. Aqueles que quiserem contribuir, a gente solicita aí, tem na descrição o Pix da nossa secretária, envie a sua colaboração, não importa o valor, mas envie também o comprovante para que nós possamos separar, a Tzedakah para Israel, da Tzedakah que é para a manutenção das atividades Benei Noa, Bauru e região, ok? Então, a segunda etapa já está aberta para aqueles que assim o quiserem contribuir, ok? Baruch Hashem. Nós vamos também hoje falarmos um pouco, sobre o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala com referência às forças de defesa de Israel, O importante, amados, nesse tempo aqui, durante um bom período da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, vamos dizer assim, nós não vivenciamos uma crise como essa, nós não vivenciamos uma guerra como essa, nós não vivenciamos, realmente, nós não vivenciamos realmente como que se fala, as ameaças que estão acontecendo no tempo presente, não é verdade? Então, nesse momento de crise e de uma guerra terrível, em que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, foi atacado, e no único dia, centenas de judeus foram mortos, foram assassinados, de forma cruel, bebês,
né, de colo, recém-nascido, crianças de 1, 2 até 6, 10 anos, adolescentes a partir de 11 anos, né, jovens a partir dos seus 16, 17 anos, sendo assassinados de forma cruel, e ainda por cima, né, como foi noticiado, 40 bebês decapitados e esquartejados. Não existe uma explicação lógica, não existe razão de forma que pode se dizer, ok, para quem apoia uma ação dessa. É absurdo em que, infelizmente, o nosso governo não declara abertamente repúdio às ações do Hamas, muito pelo contrário, infelizmente. Certo? Também dentro da realidade dos fatos hoje, né, somente países, como diz assim, países ditatoriais, países com seus ditadores sanguinários, que estão apoiando esses extremistas terroristas do Hamas. Somente essas pessoas acéfalas, partidos de esquerda, governos de esquerda, governos socialistas, comunistas, governos de ditadores que apoiam esse partido, não, né? Essa organização criminosa de terroristas. População civil, crianças, não tem absolutamente nada a ver com guerras, entendeu? Então, quando uma pessoa, né, declara abertamente o apoio a uma organização criminosa dessa, não tem palavras, não tem adjetivos para qualificar, né, realmente uma besta humana dessa. Não é verdade? Não tem como. Se você não ouviu, se você não viu, se você não leu, né? E nós vamos repetir aqui, para quem já ouviu, viu e leu. A própria autoridade palestina, preste atenção nisso, hein? A própria autoridade palestina fez uma declaração nesta semana de que o Hamas não representa a população palestina. A autoridade palestina falou abertamente para todos os meios de comunicação que esse partido de terroristas, organização criminosa chamada Hamas, não representa o povo palestino. Quem está lá no meio e está envolvido diretamente, politicamente, com toda a questão envolvendo essa questão Israel e Palestina, e uma autoridade palestina vem a público e fala isto, e você vê governos, partidos, principalmente de esquerda, obviamente, declarando apoio a essa organização terrorista, e quem está lá no meio está dizendo que essa organização terrorista não representa o povo palestino. Aí aparecem os idiotas de plantão, os acéfalos, né, que são jumentos e bestas dessas questões aí, né, sem conhecimento nenhum, e fica dizendo viva Hamas. Né? Realmente desprezível seres humanos desse nível que apoiam estas questões aí, ok? Então, por isso, né, amados, é tempo de nós dobrarmos as nossas preces em favor realmente da terra prometida, Israel. É tempo de redobrarmos realmente as nossas preces através de salmos em favor do povo judeu, o filho primogênito de Deus. É tempo realmente de nós somos a favor da Palestina livre. Nós somos a favor da Palestina livre. A Palestina livre dos terroristas. A Palestina livre realmente dos mandatários, ditadores, terroristas,
que desvirtuam toda a verdade da história da Terra Prometida. Quando a Terra Prometida foi dividida nas 12 tribos, não tinha nenhum palestino ali. Então procure estudar a história, o que é a Palestina. Como que surgiu esse termo Palestina? É só estudar a história. Ah, você quer de prato pronto, quer de mão beijada? Vai estudar, vai pesquisar. Entre outras coisas, você vai ver que a região ali, ela tinha era habitada por filisteus. Filisteus há muitas centenas de anos deixaram de existir e eles não deixaram nenhum descendente para começo de conversa. Entendeu? Quem são os palestinos? Será que são daqueles que têm uma ascendência dentro do mundo árabe e que era uma parcela da população desprezível e foram jogados naquele canto? E depois tivemos aí alguma coisa referência, né, ao governo romano na então, né, Jerusalém, e trouxe o termo palestino, etc. e tal. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Estude, pesquise, né, para que você possa realmente encontrar sabedoria, conhecimento e entendimento, entendeu? Senão você fica aí sendo massa de manobra e você não vai para lugar algum, né? Aqueles que comandam as bestas e jumentas deste mundo aí vão levando você para onde eles querem e sempre são para a sua própria destruição, ok? É isso daí, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos em frente, que graças a Hashem, né, o povo judeu sempre ressurge das cinzas, né? Então, para quem não está acompanhando aí as notícias, né? Então, realmente, esta semana nós tivemos realmente esses momentos tensos, tristes, terríveis. Os 2 primeiros dias foi realmente uma situação de recompor a moral do povo judeu e realmente as forças de defesa de Israel também se darem conta das suas falhas, nos seus alertas, falhas no campo da tecnologia, da cibernética e companhia limitada. Qual foi a falha dentro do campo da inteligência israelita, né? Onde que esteve falhas, né, para que pudesse chegar aonde chegou esses acontecimentos. Porém, como diz o primeiro-ministro Netanyahu, né, ele fala que o momento é um momento de união e no tempo devido as investigações serão feitas para ver onde que estiveram as falhas e quem são os culpados, se foram negligentes, se houve imperícia ou se houve realmente preguiça, para não dizer vadiagem, né, no sentido de que as coisas estavam na normalidade e acabaram ficando preguiçosos e não perceberam certos sinais de alerta, né? Isso é para depois, o momento, o país se unir, o povo se unir. E até hoje, para quem também não está acompanhando aí as questões em si, todas as crises envolvendo o povo judeu, principalmente, né, depois da destruição do Segundo Templo pelo Império Romano, no ano 69 da Era Comum, até a presente data, nunca houve uma associação de países em apoio a Israel como está tendo atualmente. Como está tendo atualmente. Né? Israel está recebendo apoio maciço da maioria das nações, coisa que nunca aconteceu, principalmente depois do ano 69 da Era Comum. Então, isso é um fato inédito. Isso é um fato inédito. Certo? Então, realmente esta união em torno de Israel diante dessa crise também pode ser encarado como um sinal de que
a galut, o exílio do povo judeu, está no seu final? Isso pode indicar também que, de fato, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, é um indício de que nós precisamos estar alertas para a revelação de Mashiach? Sem sombra de dúvidas, amados, nós não podemos descartar absolutamente nada. Nada. Entendeu? E vejam bem, nessa semana, entre aspas, a melhor resposta de vingança para essa organização terrorista e mostrar ao mundo que realmente o povo judeu surge das cinzas. Então, essa semana, tiveram casamentos envolvendo oficiais do exército israelense, né, no próprio fronte, porque os rabinos abades estão em massa lá no fronte, junto com os soldados, levando preces, bênçãos, tzitzit, as franjas que ficam penduradas nos 4 cantos das vestes, levando o Torá, levando o tefilim, que são aquelas correias de couro que amarram no braço e na testa, os tefilim, para levantar a moral e para que realmente haja união e unidade dentro das forças de defesa de Israel, que o verdadeiro escudo de Israel é Hashem. É o único Deus, o único Criador e Redentor e Salvador. Que só Ele é verdadeiramente o verdadeiro escudo de Israel. Então, o povo se uniu, entre eles os soldados, as forças de defesa de Israel, se uniram, cantaram, louvaram a Hashem, dançaram, se alegraram, celebraram casamentos, mostrando que o inimigo não consegue alcançar as suas mentes e nem os seus corações. São sim, as forças de defesa de Israel são sim instrumentos da justiça divina, realmente para punir estes bárbaros que cometeram esse genocídio, essa barbárie toda aí. E eles estão caindo. Eles estão caindo. Essa semana uma rede de notícias, né, uma das grandes redes de notícias aí, trouxe a notícia de que o próprio Hamas estava reclamando que que não estava tendo o apoio devido dos próprios países do Oriente Médio. Então é o famoso tiro no pé. Só que eles vão pagar o preço correto dessa barbárie que eles fizeram. E realmente a espada de ferro é para derrubá-los de tal forma que, se possível for, né, eles poderiam se levantar somente daqui a 1000 anos, por exemplo. Então, Baruch Hashem por isso. E é dentro desse aspecto, amados, que o povo judeu ressurge das cinzas. Voltam às suas sinagogas, voltam às suas preces, se reúnem para cantar, louvar ao Eterno, dançar, se alegrar, celebrar casamentos, as festividades a Hashem, para mostrar realmente aos seus inimigos que a confiança está somente em Deus, que confiam na sua providência divina e que confiam na sua proteção, e que vai continuar sim o povo bem vivo. Por isso, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. E nós que estamos nos quadrantes do planeta, nós precisamos aprender estas lições com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Nós não podemos nos acovardar, ficarmos trancados dentro de casa por causa das ameaças terroristas. Nós precisamos confiar realmente que Hashem, ele providencia tudo, inclusive as forças de defesa ou as forças de segurança que o nosso próprio país tem também. Nós não podemos duvidar disto. Mas não porque
é a força de segurança para A, B ou C. Não, é que o Eterno está dirigindo, orientando as forças de defesa de Israel, as forças de segurança das nações, a realmente estar em favor do povo judeu e de todas as comunidades judaicas e de todas as comunidades monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós aqui da Sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, nós renovamos realmente o nosso apoio irrestrito a Israel na sua luta contra o terrorismo. E nós não vamos fechar as nossas portas da nossa Sinagoga Bnei Noach, nem que for para ficar uma pessoa só lá dentro, nem se for para ficar sozinho lá, nós estaremos com as portas abertas. Nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder, porque a nossa confiança não está no homem, e muito menos nos inimigos do povo judeu, e nos inimigos dos monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica. A nossa confiança está em Deus, aquele que nos fala através do profeta Isaías: não tenhas medo, não te apavores, porque eu te tomo pela tua mão, eu te sustento, eu te seguro, eu guardo você. E ponto final. Entendeu? Então é isso daí, amados. É isso daí. Nós estamos na Parashá de Noach e traz toda essa realidade. As águas do dilúvio, você pode também trazer dentro dessa visão da atualidade, você pode trazer a questão das águas turbulentas, que representam crises, adversidades, inimigos ferozes. Mas a arca, ela permaneceu intacta. Quem estava dentro da arca permaneceram salvos. Só saíram da arca depois que estavam em segurança. Ou seja, as águas turbulentas são os inimigos, as adversidades, as provas e os testes. A arca, ela representa a Torá. A Torá, os rolos de Torá, elas ficam guardadas dentro da arca, nas sinagogas judaicas. Então a arca, ela representa realmente o lugar, o abrigo seguro, onde tem a Torá. E a Torá é a nossa segurança. Por isso que nós precisamos intensificar as nossas preces, intensificar as recitações dos Terrilim, dos Salmos, intensificar o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noach, ou 7 leis universais e as suas ramificações, e estarmos fazendo de tzedakah. Não importa o valor que você faça, o importante é você fazer de tzedakah. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos, entre vários contribuintes nessa primeira etapa aqui, para enviarmos ao nosso Rav Yaakov, e ali ele enviou para o Beit Chabad ao sul de Israel, lá em Beersheba, onde estão ali envolvidos com o hospital, que estão ali recebendo os soldados feridos, os civis feridos, bem como acompanhamento psicológico, etc. e tal, para com os sobreviventes das famílias, né, que tiveram maior parte dos seus familiares que foram ceifadas as suas vidas, né. E ali também outra parte do próprios rabinos, o Rabad, eles estão lá no fronte, lá no meio dos soldados, dos tanques e etc. e tal, né, ali junto com os soldados, cantando, louvando a Hashem, dançando, fazendo leitura da Torá, colocando tzitzit, colocando tefilim, junto com os soldados, para renovar o que? Emuná e bitachon, fé e confiança. Então, os amados, para você ter uma ideia, que estiveram contribuindo conosco, nós tivemos uma tzedakah em que um amado de Deus enviou de R$1. De R$1. E qual é a diferença deste amado que enviou a sua tzedakah de R$1 e de outros
que enviaram muito mais do que ele. Qual que é a diferença? Nenhuma. Porque o poder da Tzedakah é o mesmo. Entendeu? É o mesmo. Então vejam bem, aqui nós recebemos, Edna, você pode me ajudar aqui, me auxiliar? Vamos pedir uma força aqui para a querida. Você segura essa folha aqui de frente. Deixa eu ficar um pouquinho mais afastado, fazendo um favor. Sim. Isso. Traz mais perto aqui, ó. Traz bem mais aqui. Ó. Então aqui, ó, vocês estão vendo Rabad, né? Vocês estão vendo aqui o documento, a questão do documento, né? Tudo certinho. Aqui Beit Noah Brasil. Olha só, o nosso Rav Yaakov Geranstad, ele enviou em nome dos Bnei Noah Brasil, ok? Sobe mais um pouco, Edna, fazendo favor. Aí temos aqui a questão da cópia, o documento acreditado, certo? E aqui, traz mais perto, fazendo favor. Aqui assim, ó. Oi? Segura na ponta em cima. Aí, segurei na ponta. Aí. Ó, aqui vocês têm, deixa eu ver aqui. Aqui vocês têm 1.800 shekelim. É o valor em shekelim. Sobe um pouquinho. E aqui, ó, vocês têm, afasta um pouquinho só. Aí. Aqui vocês têm o valor em real, R$ 2.260,40. E 40 centavos. Obrigado, querido. Então, vejam bem, quem nós? Eu só vou falar os nomes aqui, ok? O Claudemir, Jesus, Vera e Paulo, o casal aqui, Vera e Paulo, Maria Inês, Wilson Cunha, Edina Silva, Aparecida Macena, Ângelo Roberto, o emissário Emerson e a sua esposa Débora, o casal Danilo e Thaís, o Lindolfo Ribeiro, o emissário José Marmol e esposa Edna, a Maria Soares de Lima, Lucas Chideroli, Eduardo Rufino, José Maurício Ribeiro Coelho, Luan Felipe, Giovanita Ferrari, Clodoaldo Ferreira de Castro, Marco Aurélio e família e Maria Aparecida, Ângelo Roberto e Milton de Araújo Carvalho. Aqui nós temos amados da Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru e amados de vários lugares do nosso país, né? Então esses, né? Nós tivemos uma arrecadação com estas pessoas em real de R$ 2.083,22, certo? E nesse sentido aqui, o nosso Rav Yaakov, ele acrescentou uma de Tzedakah aqui também, que chegou nos R$ 2.260,40, ok? Então, vejam bem, essa primeira etapa foi fechada desta forma aí, ok? Donativos enviados para o Beit Rabad em Israel, na região sul. Esse Beit Rabad, ele está envolvido diretamente com o hospital lá de Beersheba, no sul do país, né, cuidando dos soldados e das vítimas e os seus familiares civis que ali estão, né? Então, algumas fotos, né, o nosso Rav enviou para nós, recebido lá do pessoal Rabad lá do sul de Israel. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, um dos
dezenas e centenas de carrinhos de supermercado que estão sendo comprados com as doações, que estão indo de diversos lugares do mundo, ok? E você que contribuiu nessa primeira etapa, né, você está participando dessa realidade. Você tem méritos diante de Hashem, sem sombra de dúvidas, né? Aqui é uma outra foto que nos enviaram, né? Variedades de alimentos, não sei exatamente o que é, mas são variedades de alimentos ali, ok? Aqui nós temos, dois rabinos com um dos carrinhos, né, um dos centenas de carrinhos que são levados lá no hospital em Beersheba, para auxiliar o hospital, porque a intercorrência de pacientes ficou muito grande, né? Então ali auxiliando o hospital, auxiliando os pacientes, os familiares que estão ali, né, acompanhando, ou sala de espera, etc. e tal. Então nós temos dois rabinos Rabad ali, na frente do atendimento ali, do posto de atendimento do hospital em Beersheba, ok? E aqui é um momento muito glorioso em que um dos rabinos Rabad está juntamente com um soldado que está de convalescença, né? O rosto dele está desfigurado para que, né, esses inimigos traiçoeiros e covardes não o identifiquem. Esse soldado aqui, né, ele salvou sozinho, ele salvou uma família inteira dos atentados terroristas. Então, e também, né, foi ferido gravemente, ficou em coma alguns dias, e depois ele acordou e o rabino estava ali junto com ele, levando uma palavra realmente de bênção. E se você observar melhor a foto, você vai observar que o rabino, vamos ver se dá para fazer um foco aqui, o rabino está ajudando ele a colocar o tefilim no seu braço, né? Está ajudando ele a colocar o tefilim para poder fazer algumas preces, certo? Então, amados, o povo judeu nasce das cinzas, ou melhor, renasce das cinzas, e você está participando disso, com as suas preces, com o seu clamor a Hashem, por esse momento difícil, e o nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus, está ressurgindo das cinzas mais uma vez. E não restam dúvidas que Rosh Hashanah 5.784, Yom Kippur, Shemini Atzeret, na continuidade de Sukkot, né? Em Sukkot teve também e Simchat Torah e Shemini Atzeret em Shabbat. Então isso também, né, os nossos mestres trazem para nós, né, um grande indício de que Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, porque Shabbat, ele está acima de qualquer questão, porque a santidade de Shabbat, o sagrado dia do Shabbat, ele traz a mensagem do quê? Do descanso, da serenidade, da tranquilidade, do sossego, que significa paz de todas as nossas dores, adversidades, inimigos e etc, e etc. Então, nesse ataque covarde, exatamente num dia sagrado, né, vem trazer essa mensagem de que somente o guardião de Israel é que pode guardar em segurança o seu povo e aqueles que se aproximam dele com confiança. Então, por isso que nós possamos, sem sombra de dúvidas, né, assim como o povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ressurge das cinzas, que nós possamos aprender as ricas, né, lições e estarmos realmente no fronte da nossa batalha. Techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, preces diários, o nosso serviço diário a Hashem. Estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e a de Tzedakah. Estarmos ativos nisso daí, né? E
não restam dúvidas, participando realmente das dores e aflições e angústias que o nosso irmão mais velho está passando, e vamos com ações também estarmos aí cada vez mais participando ativamente, né, do consolo e do conforto do nosso irmão mais velho. Baruch Hashem. É isso daí, amados. Não é fácil, não, né? Quando o nosso irmão é atingido, somos atingidos. Quando o nosso irmão chora, nós choramos. Quando o nosso irmão sofre, nós sofremos. E as suas dores, a sua tristeza, a sua angústia também é a nossa dor, a nossa tristeza e a nossa angústia. E é por isso que nós não vamos recuar como ele, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, dá o exemplo de não recuarmos. O inimigo não é mais forte do que o nosso Deus. Ok? Baruch Hashem. Estamos na terceira leitura da nossa Parashá da semana, Noach. Estamos no livro de Gênesis, Bereshit, e nós estamos no capítulo 7, verso 17, até o capítulo 8 e o verso 14. Ok? Então, de fato, nós vemos aí sobre a questão do dilúvio, né? O dilúvio acontecendo, né? O dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias, as águas aumentaram, erguendo a arca, e ela elevou-se do chão, né? Depois, no capítulo 8, nós temos aí o dilúvio cede, né? Então, o dilúvio ele começa a retroagir, né? O seu tempo está no final. E aí nós temos no verso 11, onde nos fala que Noah, ele soltou uma pomba da arca, e a pomba retornou para ele à tarde, e eis que ela tinha uma folha de oliveira recém-arrancada em seu bico. Então Noah soube que a água havia baixado da superfície da terra, né? Depois, no versos 12 a 14, ele esperou ainda outros 7 dias, enviou a pomba. Desta vez ela não mais voltou para ele. Foi no ano 601, né, da existência de Noé. No primeiro do mês, que as águas secaram de sobre a superfície da terra, deixando uma crosta dura. Noé removeu a cobertura da arca, e ele viu que a superfície da terra estava começando a secar. E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava completamente seca, né? No mês de Reshivan, no 27º dia. Então, até aqui a nossa leitura de hoje, ok? Então, o Midrash, ele nos fala, através do Rabi Levi, sobre a questão da pomba. A pomba obteve uma folha no Monte das Oliveiras, já que as águas do dilúvio não caíram sobre a terra de Israel. Então, vejam bem o que dentro do Midrash, o Rabi Levi fala, que as águas do dilúvio não atingiram a terra de Israel. Ainda o Rabi Bibi, ele disse, os portões do jardim do Éden se abriram para a pomba, e ela trouxe a folha de lá, segundo o Midrash Bereshit Rabbah 33, verso 6. Né? Então vejam o que os sábios nos falam através do Midrash, né? Que as águas do dilúvio não atingiram a terra de Israel. Ali ainda estava o Gan Éden, o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden, os seus portais, né, os seus portões, durante o dilúvio, fechou-se. Então, por isso que as águas não entraram no Gan Éden. E quando as águas já estavam realmente no chão, né, voltando ao seu devido lugar, então os portões, segundo o Midrash, os portões do Jardim do Éden se abriram e a pomba pôde adentrar no Gan Éden e pegar uma folha de oliveira e trazer ali para Noé, ok? Então, é isso que fala. Ramban Narmanides, ele também nos fala com referência às observações dos rabinos no Midrash, entenderam que onde quer que as águas do dilúvio caíssem, né, elas destruíram toda a vida vegetal. E de acordo com a opinião do Rabi Levi, de que as águas do dilúvio não caíram sobre a terra de Israel, nós podemos presumir que a terra estava inundada pela água que transbordou das áreas vizinhas. Não obstante,
como as águas não caíram de fato lá, ou seja, na terra de Israel, seus efeitos não teriam sido tão devastadores, permitindo que alguma vegetação permanecesse, o que explica por que a pomba conseguiu uma folha de oliveira de lá. Segundo, a opinião de Rabi Bibi, de que a folha foi tirada do jardim do Éden, o qual não foi atingida pelo dilúvio, fica difícil entender como isso provou a Noé que a inundação tinha baixado, Então, qual que era a prova que Noé tinha que as águas tinham baixado, se aquela folha de oliveira foi tirada do jardim do Éden, do Gan Éden? Pois uma vez que de qualquer modo o jardim não foi afetado pelo dilúvio, encontrar vegetação ali não era indício de como estaria a situação no restante do mundo. Talvez poderia ser argumentado que as portas do jardim só foram abertas quando as águas haviam baixado. Por conseguinte, o fato de a pomba ter conseguido entrar no jardim era prova de que a inundação tinha cessado. Então, quer dizer, se a pomba conseguiu entrar no Gan Éden, é porque os portões se abriram, porque as águas estavam já voltando para os seus lugares, no seu devido lugar, e já não tinha nenhuma ameaça das águas adentrarem no Gan Éden. Então, esse seria um indício de que a inundação tinha cessado. Porém, tudo que foi dito, está de acordo com a interpretação midrástica de que o dilúvio destruiu toda a vida vegetal de fato. Então, uma compreensão literal parece mostrar que as árvores não foram destruídas pelo dilúvio, pois estando o mundo inteiro coberto de água, de qualquer maneira, não havia nenhuma corrente de água suficiente forte para desarraigar uma árvore, mas sim para destruir toda a sua folhagem. Então, as suas folhagens foram destruídas, mas a pomba levou um galinho realmente de oliveira. Então, por isso, foi tirada do Gan Éden. Então, dessa forma, segundo Rashi, é fácil de observar que a oliveira é uma árvore extremamente forte e mais resistente às condições extremas do que as demais espécies de vegetação. De fato, os nossos sábios testemunham em vários lugares a resistência das oliveiras. Assim, em uma interpretação literal, poderíamos argumentar que, enquanto outras árvores foram arrancadas pelo dilúvio, muitas oliveiras permaneceram firmes. Entretanto, a folhagem, obviamente, foi destruída ao permanecer imersa em água por vários meses. Por conseguinte, a folha trazida pela pomba deve ter sido uma folha fresca que nasceu após as águas terem baixado. Isso informou a Noé que as águas haviam de fato baixado na superfície da terra. Por isso mesmo, se a pomba tivesse trazido a folha de uma oliveira do topo da montanha, essa hipótese ainda seria um sinal de que um considerável espaço de tempo havia passado desde que a montanha ficou exposta, uma vez que haveria tido tempo de a flor nascer sem sombra de dúvidas, Então, por isso, nós temos aí as colocações do Midrash, exatamente a visão midráshtica sobre essa questão da folha de oliveira. Porém, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós uma mensagem bem mais profunda e elevada, para que possamos realmente compreender a realidade desses fatos. O que realmente os sábios querem trazer para nós, e o que o nosso Rebbe Menachem Mendel quer trazer para nós, que nós precisamos ir além daquilo que os nossos olhos físicos veem. Que nós precisamos ir muito mais além, porque a verdade, ela não é nua e crua, a verdade, ela está oculta. Você precisa descobrir a verdade. Por isso esse negócio de prato feito, receber de mão beijada, cai por terra. Se você não labutar, se você não se esforçar
realmente para buscar sabedoria, entendimento, compreensão, você não vai entender nada. Aí você vai ficar aí na escola do mimimi, na escola do blá, 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 na escola do patati patatá, sem entender absolutamente nada e falar um monte de coisas sem nexo, entendeu? Então, por isso, 1 ano depois do início do dilúvio, a terra estava suficientemente seca para ser habitada, mas Noé estava relutante em sair da arca, porque ele e os seus animais tinham vivido em paz e harmonia dentro da arca. Noé sabia que uma vez que os animais saíssem da arca, iriam retornar à sua natureza e o seu comportamento agressivo. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele fala conosco, né, essa questão no sentido de que nós precisamos, de fato, Noé, né, não deixou a arca, até que Deus dissesse a ele para o fazê-lo. Sendo assim, qual era o propósito de ver se a terra estava seca, enviando, então, os pássaros para fora, para saber se a terra, o dilúvio tinha cessado ou não? A resposta é que, uma vez que Deus confiou a continuidade da vida a Noé, este se sentiu responsável em tomar quaisquer passos naturais que pudessem encorajar a Deus a acelerar o recomeço da vida na terra. A dor do exílio é comparada às águas turbulentas do dilúvio. Assim como o dilúvio, somente Deus pode colocar fim ao exílio, a galut. No entanto, assim como Noé, podemos apressar a redenção desejando-a ativamente e realizando todo o nosso esforço para acelerar a sua chegada. A chegada da redenção final, a chegada de Mashiach. Vamos trazer isso para a realidade do momento. Quando você está colaborando para que a redenção final se inicie com a revelação do justo Mashiach. E qual é a forma de você agir para que aconteça o contrário? Que Mashiach retarde a sua revelação e assim automaticamente venha retardar a redenção final, a Geulah, a redenção e o reinado de Mashiach. Aí você diz assim, não. De jeito nenhum, eu quero Mashiach já. Ainda mais diante desses fatos, eu quero Mashiach já. Será que quer mesmo? Tem certeza? Como que você pode colaborar para a revelação de Mashiach já? Ou como você pode colaborar para que não inicie a redenção final, a Geulah? Trazendo exatamente para dentro da nossa realidade hoje. É só você ficar em casa que você vai estar colaborando para a não revelação de Mashiach e o retardamento da Geulah, a redenção final. É só você ficar em casa. Eu não vou sair, estou com medo disso, com medo daquilo, que não sei o que lá. Então, se você quer colaborar para que Mashiach demore a se revelar e que a redenção final comece, fique em casa, com medo dos terroristas. Aí você estará colaborando para retardar o final do exílio. O contrário é você acelerar a revelação de Mashiach, junto, ombro a ombro, com o povo judeu, porque o povo judeu não está trancafiado em casa. O povo judeu está seguindo a sua vida natural, normal. Inclusive, estão celebrando casamento. Estão aí celebrando Shabat. Estão cantando, dançando, mostrando aos inimigos que eles não têm o poder de anular, exterminar o povo judeu. Então você decide se você quer que o seu exílio termine ou não. Você decide se você quer que a Geulah, a redenção final com Mashiach,
comece a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, você decide. Então, nesse aspecto, amados, é onde nós temos o poder da livre escolha. É você que decide, é você que escolhe, sem sombra de dúvidas. Por isso, para nós, né, finalizarmos essa nossa live, para nós e para todo o povo de Israel, o povo judeu. Então, mais uma vez, nós queremos deixar aqui, né, o Salmo de número 122. O Salmo 122, em prol do povo judeu, da terra prometida, e do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica nos 4 ventos da terra, diz assim: um cântico de ascensão de David. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Depois da destruição do 2º templo em Jerusalém, qual é a casa do Eterno hoje? Os nossos sábios e o nosso Rebbe, ele disse, para você fazer do seu coração uma casa a Hashem. Para você fazer da sua casa, lar, uma casa a Hashem. Para você fazer da sua comunidade e das suas sinagogas uma casa a Hashem, até que Mashiach se revele e tenhamos, de fato, o 3º e definitivo templo construído em Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno que a ti se dirigiam, como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Você viu a notícia, você teve acesso à notícia, que uma grande quantidade de judeus, desde que começou essa agressão injusta, covarde e traiçoeira para com o povo judeu, o número de judeus que estão retornando para Israel durante a última semana foi enorme. Enorme. Judeus de vários países do mundo imediatamente foram para Israel. Foram somar com o exército de Israel, foram somar com o povo de Israel, com o povo judeu, para estarem unidos em unidade nesse tempo difícil, para fazer alguma coisa em que, de fato, o inimigo seja vencido em todos os aspectos. Você sabia que lá em Israel tem centenas de soldados brasileiros nas forças de defesa de Israel e eles não arredaram o pé para vir embora? Não quiseram vir embora. Quantos e quantos brasileiros que estão lá em Israel estão junto com os rabinos do Rabad, estão juntos ali, fazendo realmente alguma coisa boa para poder ajudar os soldados brasileiros, o povo judeu de forma geral. Estão fazendo várias atividades. Pergunta para eles se eles querem voltar para o Brasil. Negativo, neném. Querem não. O Rebbe Menachem Mendel disse que a terra de Israel é o lugar mais seguro de todo o planeta. É uma realidade. Sem sombra de dúvidas. Entendeu? Então, por isso, ali foi estabelecido o Tribunal de Justiça, o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz em Jerusalém. Prospere os que te amam, ó Jerusalém.
haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Que você faça parte cada vez mais desse exército de Hashem, aonde você está, somando com tantos outros, para que realmente seja estabelecido o reino de Mashiach, que a Galut, o exílio, termine rapidamente e que a Geulah, a redenção final, comece já, a qualquer momento mesmo, com a revelação do justo Mashiach. Faça parte desse povo. Faça parte do movimento Benei Noach Brasil, no seu estado, na sua cidade, ou aquela comunidade Benei Noach que estiver mais próxima de você. Esteja em contato. Façamos partes dessa união e dessa unidade como Benei Noach, juntos com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, em prol da redenção final, com a revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, sem sombra de dúvidas. Por isso, amados, o povo judeu renasce das cinzas, porque é no momento da adversidade, é no momento da dor que se revelam os que são verdadeiros, os que são íntegros, os que são realmente da verdade, para estar juntos, unidos em unidade, para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.